Bem, bom dia a todos. Hoje nós temos o primeiro SIG do ano. É um prazer estar aqui com vocês. E nós contamos com a presença da professora Flávia Linal, de Holanda. Eu queria que as outras pessoas que tivessem com o microfone aberto, fechar, porque está dando uma ressonância. Isso. Aí acho que melhora. Então, a professora Flávia, ela é enfermeira e professora adjunta da Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência em pronto-socorro e emergência e doutorado em Ciências da Saúde pela Unifesp. Especialista em educação continuada e em gerenciamento de serviços de enfermagem pela Unifesp. É um prazer, ela está abrindo o SIG do ano de 2022. Ela vai falar um pouco para a gente sobre o tema reanimação cardiopulmonar, transposição didática para garantir simulação domiciliar durante a pandemia. Então, eu passo a palavra para a professora Flávia. Boa tarde a todos os colegas, né? Agradeço aí o convite que foi feito pela colega Flávia, a Cacau. Também é um prazer aí estar participando desse primeiro SIC aí do ano e, da mesma forma, a responsabilidade, né? Ser a primeira web aí do ano de 2022. Eu vou compartilhar aí um pouquinho com vocês o que nós realizamos, né? Ao longo aí desse período de pandemia, voltada na temática aí de reanimação cardiopulmonar. Então, a gente acabou realizando uma transposição didática para tentar garantir aí a simulação domiciliar durante aí a pandemia. Então, para nós começarmos, né, só quem não conhece aí a instituição onde eu trabalho é a Faculdade de Medicina de Jundiaí, conhecida como FMJ. A FMJ, ela é uma autarquia vinculada aí à Prefeitura de Jundiaí. E Jundiaí é um município que fica no interior de São Paulo, que está situado aí a cerca mais ou menos de 60 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, né? A instituição, ela tem um único curso, que é o curso de medicina. E esse curso de medicina contempla aí 120 vagas por ano. Além do curso de medicina, tem a pós-graduação. Então, nós temos aí a pós-graduação, o lato sensu, na modalidade de residência médica e especialização, e o estrito sensu com um programa aí de mestrado e doutorado em ciências da saúde. Em relação à temática que nós vamos aí abordar hoje, ela, né, faz parte aí do plano de ensino de graduação médica da FMJ, e o conteúdo teórico e prático relacionado aí ao suporte básico de vida, ele é ministrado já desde o primeiro ano, no primeiro semestre, na disciplina, né, que é intitulada de Fundamentos Assistenciais e Noções aí de Primeiros Socorros. Essa disciplina, ela é ministrada por 4 professores e normalmente a gente acaba ministrando para esses 120 alunos, mas a gente divide aí em turmas. Então, nós temos a turma A, B, C e D. A disciplina, ela tem uma carga horária total de 72 horas, dessas estão relacionadas aí a 28 horas para a parte teórica, e específico para reanimação são 2 horas, e a parte prática são 44, e para reanimação são 3 horas, onde a gente acaba aí realizando tanto o treinamento de habilidades como a simulação clínica. E esse tempo, né, específico voltado aí para a teoria e para a prática, a gente manteve no período da pandemia, mas acabou aí aumentando por conta de algumas atividades que a gente acabou aí colocando para tentar contemplar
temática de tal forma que o estudante conseguisse perceber, né, algo mais prático, uma vez que não estava presente dentro da instituição. E especificamente para esse momento da pandemia, nós tínhamos aí a expectativa de desenvolver o conhecimento, habilidade, atitude, ética, né, e humana, calcada aí nos protocolos e nas diretrizes clínicas, com evidências científicas em urgência e emergência. Integramos aí a aprendizagem pessoal com a colaborativa e o mundo físico e digital. E combinamos aí as atividades de tal forma que possibilitasse aí estar capacitando esse estudante, né, para situações que podem vivenciar, né, as situações de emergência na temática suporte básico de vida, né, parada cardiorrespiratória e reanimação aí cardiorrespiratória. Essa temática, ela também acaba sendo abordada por uma outra disciplina que também é dada no primeiro ano, também no primeiro semestre. Quem aborda essa temática é a disciplina de bioética e humanidades médicas. Há uma professora que contempla aí essa disciplina e a carga horária acaba sendo aí 72 horas, mas especificamente para essa temática acabou sendo abordado aí 4 horas, onde enfocou os aspectos éticos e a pessoa em parada cardiorrespiratória. Especificamente, né, tratou com relação às questões de tomada de decisões relativa às questões éticas, envolvendo o processo do cuidar, né, dessa pessoa que está em parada cardiorrespiratória e que vai ser atendida aí, né, por um profissional, por um estudante, e de tal forma que a gente contextualizou os elementos da bioética e o final da vida. Até 2019, os estudantes eles tinham aulas tanto teóricas, imediatamente às aulas teóricas era realizado os treinamentos aí de habilidades. Mas com o advento aí da pandemia, né, a gente acabou tendo que promover algumas mudanças, né? Uma vez que houve o decreto do MEC que possibilitou, né, que fizesse o ensino remoto, as docentes imediatamente tentaram aí mudar e adaptar essa nova realidade, né, que era deixar o campus da faculdade, né, onde nós fazíamos aí tudo presencial e passar e administrar as aulas em casa. Então, foi necessário aí do dia para a noite a gente ter que aprender como fazer isso, uma vez que tudo era feito aí presencial, e passar aí para estratégias, né, com meios e recursos e ambientes que para algumas pessoas, às vezes, a gente não estava familiarizado. Então, a gente teve que aprender muita coisa aí do dia para a noite para fazer essa transposição. E essa mudança aí inesperada do presencial para o ensino remoto, emergencial em ambiente aí virtual de aprendizagem, né, levou as docentes da disciplina a adaptarem essa nova realidade com algumas estratégias que acabavam sendo utilizadas aí no ensino à distância, né? Mas a gente tentou também considerar qual era o momento, qual era a temática e qual era a infraestrutura que a gente tinha disponível para poder estar realizando tudo isso. E mediante aí essa situação emergencial, foi ministrado aí no primeiro ano da pandemia apenas o conteúdo teórico, né? E a parte prática ficou para quando os alunos retomassem a hiperatividade. E dentro da instituição, né, acabou retomando a hiperatividade esses alunos do primeiro ano
apenas em 2021. Mediante isso, nós, em cima das atividades que a gente já tinha realizado no primeiro ano de medicina, a gente já fez, né, todo um planejamento para contemplar não só o conteúdo aí teórico, mas também o conteúdo prático. E tudo isso, né, essa experiência, a gente verificou que também seria interessante estar fazendo a integração com outros professores da instituição, de tal forma que a gente conseguisse contemplar aí a teoria e a prática no ensino remoto. Então, para essa atividade específica, nessa temática aí de reanimação, nós tivemos um trabalho colaborativo, né, dos professores que acabam aí ministrando aula também em outras disciplinas e até mesmo em outra instituição. Então, para a participação aí dessas atividades, além das 4 professoras enfermeiras que ministram aí a disciplina de fundamentos, acabou participando uma cientista social que é responsável pela disciplina de bioética e humanidades, uma estatística que faz parte aí da disciplina de pesquisa em saúde, um médico da propedêutica e uma professora da Unifesp, que acaba sendo também enfermeira e ministrando aí as aulas de ensino em urgência e emergência, UTI para os enfermeiros e técnicas básicas para os estudantes aí de medicina. Então, a partir disso, desse trabalho multiprofissional e multidisciplinar, foram realizadas adequações no processo aí de ensino, aprendizagem, para tentar adaptar o que estava previsto para ser presencial com simulação, né, tendo uma nova abordagem de ensino aí, o ensino remoto online. Então, para tanto, né, nós fomos buscar os referenciais, né, o que faz aí no ensino à distância, como a gente poderia fazer essa mediação didática, principalmente levando em consideração aí os recursos, né, na hora que a gente fala de simulação, principalmente em suporte básico de vida, dentro da instituição, a gente tem os simuladores que nós utilizamos aí para fazer, e aí, né, o grande desconforto foi como é que a gente, né, vai estar usando os recursos que esse aluno tem dentro da sua casa para a gente poder garantir que, além da teoria, ele consiga fazer aí a prática. Então, nós usamos aí, né, a sala de aula virtual, as atividades que foram mediadas tanto por tecnologias e plataformas digitais, e tudo isso conectado em rede. Para essa comunicação, né, nós aí tivemos um cyberespaço, né, onde ocorreu toda a forma, tanto síncrona quanto assíncrona, de comunicação entre os professores e os alunos, e a partir daí a gente conseguiu, tendo como referencial a plataforma Google Sala de Aula, né, de uma conta institucional, não só fazer essa comunicação assíncrona e síncrona, mas também hospedar todo o conteúdo que foi produzido ao longo aí das remotas. Para isso, nós usamos alguns referenciais. Dentre deles, a taxonomia revisada de Bloom, que acabou sendo aí o nosso arcabouço. Então, a partir da taxonomia aí de Bloom, nós definimos os objetivos de aprendizagem e tudo isso estava calcado desde as diretrizes curriculares nacionais de 2014, todo o conteúdo teórico voltado para essa parte da reanimação cardiopulmonar, esse suporte básico de vida, foi feito em cima dos protocolos, né, da American Heart Association, e voltado para a parte ética,
teve a teoria principalista, o Código de Ética aí médico e a resolução do Conselho Federal de Medicina. Dentro das diretrizes curriculares, né, para que ele conseguisse desenvolver não só o conhecimento, mas a habilidade e a atitude, a gente levou como consideração, né, a atenção à saúde, onde envolve a integralidade e a humanização em suporte básico de vida, a pessoa adulta em situação aí de parada cardiorrespiratória, a segurança, né, na avaliação dos procedimentos, calcada em um saber estruturado de modo a evitar riscos e danos, a ética profissional, fundamentada nos princípios da ética e da bioética, a comunicação, tanto a verbal como a não verbal, com a pessoa que estava sendo atendida, quanto aos presentes, né? E a educação em saúde, que vai ser o aprender com autonomia e percepção da necessidade da educação continuada a partir da mediação dos professores. O aprender interprofissionalmente, refletindo sobre a prática, né, que esse estudante fez, e aprender em simulações da realidade, identificando e avaliando aí o erro. Então, a partir daí, nós definimos os objetivos, né, de aprendizagem, e aqui eu vou estar colocando os principais aí para vocês. Foi relacionar o conteúdo teórico previamente aí abordado, né, a condição que vai ser realizado aí essa prática, saber identificar esses sinais de parada cardiopulmonar, saber fazer as compressões torácicas de alta qualidade, saber prestar o suporte básico a uma pessoa adulta, segundo aí as diretrizes, refletir sobre os modelos que intervêm aí na atitude, demonstrar aí a atitude de respeito aos valores e às normas, realizar o atendimento humanizado com excelência. Então, com tudo isso, a gente esperava, né, que agregasse aí um conhecimento, que tivesse uma habilidade, uma atitude, de tal forma que isso tudo contemplasse numa entrega que seria aí a atividade competente, né, desse estudante aí de medicina do primeiro ano. E aí, né, como fazer essa mudança desse ensino que envolve, além da teoria, as habilidades técnicas, procedimentais e ainda comportamentais. Só que fora do ambiente aí da instituição, né, da faculdade. Então, como fazer tudo isso em casa? Então, nós pensamos em 3 momentos. O primeiro momento foi a preparação do estudante. O segundo, as estratégias de ensino que nós iríamos utilizar e as atividades aí de aprendizagem. E, por último, a avaliação, o feedback e a autoavaliação. Quando nós pensamos, né, elaboramos aí o planejamento para esse primeiro momento, nós demos um foco muito grande em cima das orientações e dos esclarecimentos, né, das dúvidas que esses alunos tiveram. Afinal de contas, eles estavam acabando de entrar numa faculdade, né, num curso de medicina, tem uma disciplina onde tinha um enfoque teórico e também tinha um enfoque prático. Para isso, exigia estratégias de ensino específicas, que, além disso, ele teria que estar aí, né, organizando todo o seu processo de ensino-aprendizagem num cyberespaço, onde tinha uma série de ferramentas, materiais que ele precisava gerenciar. E, além disso, né, nós tínhamos aí a questão do uso de alguns simuladores para que a prática pudesse estar sendo realizada. Para isso, foi necessário que tivesse a construção de alguns simuladores aí artesanais, como, por exemplo, torso e desfibrilador.
e outros recursos, porque uma vez que ele ia estar fazendo, né, este atendimento em casa, ele precisaria estar montando aí um cenário e, dependendo do cenário que a gente fez, também exigia a colaboração de algum familiar. Então, a primeira coisa, né, que eles fizeram foi aí a confecção de simuladores artesanais. Então, nós, através de uma experiência pregressa, que eu já tinha aí tido a oportunidade de participar, nós orientamos que esses estudantes fizessem aí os simuladores artesanais com os materiais que tivessem disponíveis aí em casa. Então, a base acabou sendo a garrafa PET, né, o papelão, papel, né, e através disso eles conseguiram estar realizando simuladores. Para eles, né, seguirem o passo a passo, a gente acabou encaminhando um vídeo onde explicava quais eram os materiais que eles precisavam aí ter, qual era o passo a passo que ele precisava seguir. E com isso, a gente teve uma adesão muito grande, né? Dos 120 alunos, 104 acabaram realizando aí os seus simuladores, tanto os torsos quanto o desfibrilador. A gente percebeu que isso estimulou uma criatividade muito grande dos estudantes, então tinha alguns simuladores aí bem criativos. A gente percebeu que alguns fizeram aí associação, né, de outras disciplinas, como, por exemplo, a anatomia. Alguns alunos relataram que foi um momento bem prazeroso, onde eles acabaram realizando esses simuladores aí artesanais com alguns familiares, o pai, a mãe, os irmãos. Alguns acabaram relatando que a família inteira participou no processo de construção, né? Então, tudo isso possibilitou que a gente tivesse uma atividade prática simulada, onde ele teve a oportunidade de aprender fora do ambiente da instituição e, ao mesmo tempo, acabou sendo um processo aí prazeroso e com a participação dos próprios familiares. No terceiro momento, a gente acabou aí realizando as estratégias de ensino-aprendizagem. E aí nós tivemos como grande norteador a taxonomia revisada de Bloom. E a gente integrou tanto o cognitivo, quanto o psicomotor, quanto o atitudinal. Então, teve como um grande elemento, né, na parte cognitiva, as 7 fases, né, que vai desde o conhecer, o compreender, o aplicar, o analisar, o sintetizar, o avaliar e até mesmo criar, que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente para vocês. Do psicomotor, foi desde o imitar, manipular, precisar, articular e automatizar. E do atitudinal foi desde o receber, o responder, o valorizar, o organizar e o avaliar. Então, com tudo isso, né, na hora que a gente pensa em, por exemplo, no domínio cognitivo, uma vez que ele está relacionado ao aprender e ao dominar um conhecimento, né, os objetivos eles foram definidos e agrupados segundo essas categorias, aonde, por meio aí da hierarquização, ele teve a oportunidade de fazer desde o mais simples até o mais complexo, né? Então, todas as atividades, elas foram pensadas de forma hierárquica, pensando numa sequência metodológica para que o estudante conseguisse aí ter o conhecimento, a habilidade e a atitude, né, para a execução desse atendimento, desse suporte básico de vida. Então, as estratégias, né, de ensino, nós tivemos aí a aula teórica e as discussões. Quando nós fizemos aí as aulas, tanto teórica quanto as discussões, foi feito aí na forma síncrona. E as aulas teóricas e discussões
foi feito tanto pelas professoras, né, da disciplina de fundamentos, quanto da de bioética. Também nós fizemos uma dramatização. Essa dramatização também foi síncrona, logo depois da aula teórica. Foram dramatizados, né, alguns casos pelos professores, né? No caso, fui eu e o professor aí de propedêutica, uma vez que nós somos aí casados, então isso facilitou, porque a gente, né, acabou simulando em casa, testando o cenário que foi criado, e a partir disso a gente conseguiu aí estar dramatizando, e a partir depois da dramatização, a gente acabou, né, realizando o treinamento por habilidades de forma síncrona. Feito o treinamento por habilidades aí de forma síncrona, foi realizado a prática deliberada de ciclo rápido e, por último, né, esse estudante também teve a oportunidade de fazer um treinamento por habilidades mais individual na sua casa de forma síncrona. Agora eu vou estar detalhando um pouquinho mais para poder vocês aí acompanharem esse processo. Então, com relação aos recursos, né, na aula teórica, nós utilizamos tanto os elementos midiáticos aí, a partir da sala de aula virtual, onde a gente conseguiu aí contemplar desde textos, as aulas todas foram gravadas e disponibilizadas, houve vídeos para poder reforçar esse conteúdo, áudios e os chats. Em relação aos materiais didáticos que nós usamos, acabou sendo desde projeção de slides através aí do programa computacional. Especificamente voltado aí para as discussões, nós usamos tanto a sala de aula virtual, os chats, quanto aí os checklists de materiais aí didáticos para eles conseguirem aí acompanhar. Especificamente, né, voltada para a parte de dramatização, nós usamos como elemento midiático a sala de aula virtual e os didáticos a construção de cenários. Então, nós construímos esses cenários, testamos aí os cenários, também houve a construção aí dos simuladores artesanais e, por esse meio, a gente conseguiu aí fazer a dramatização. Após isso, os alunos em grupo, né, realizaram o treinamento por habilidades. Nesse treinamento de habilidades, também eles acabaram utilizando o cenário de simulação e os simuladores, da mesma forma na prática deliberada de ciclo rápido e no treinamento individual aí de forma assíncrona. Na dramatização, né, a gente fez um atendimento de uma pessoa em parada cardiorrespiratória. Esse cenário foi um cenário pensando que ocorreu no domicílio da pessoa. Foi feita toda uma encenação, seguindo aí as etapas conforme acaba sendo preconizado, né, pela American Heart. Uma vez que foi feito o treinamento, a gente também deu um destaque com relação ao posicionamento corporal que teria que o estudante ter, tanto mediante aí a essa pessoa, como era que era feita a abordagem, quanto no momento da realização dos procedimentos propriamente ditos, desde o abordar, o posicionamento que ele tinha que ter do corpo para poder realizar essas manobras, como era que tinha que estar a posição, né, desses membros superior aí de quem estava realizando esse atendimento, como iria espalmar essas mãos na região aí do tórax. Foi feito esclarecimento de dúvidas. Então, foi um momento onde deu para apresentar e esclarecer as dúvidas. No momento do treinamento por habilidades, ele foi feito de forma síncrona. Todas as professoras, né, envolvidas acompanharam aí o grupo
e foram, durante esse acompanhamento, percebendo como era que estava sendo feito essas compressões, né? E esse treinamento, ele foi feito ao ritmo aí da música do Stay Alive, do Bee Gees. Nós realizamos 3 ciclos. O primeiro ciclo compreendeu apenas as compressões. Nós identificamos o que precisava estar sendo melhorado, foram feitas as pontuações, e aí ocorreu um segundo ciclo. Nesse segundo ciclo, também tendo só as compressões, a gente também identificou através daí o que estava ocorrendo que não estava adequado, fizemos as orientações. E no terceiro, a gente envolveu tanto a compressão quanto a ventilação. O feedback foi um feedback que foi dado de forma imediata e todos os alunos, conforme foram tendo dúvidas, essas dúvidas foram aí esclarecidas no próprio momento. Então, esse foi o treinamento por habilidades em grupo e que foi feito da forma síncrona. Então, o grande objetivo desse treinamento por habilidades era estar o quê? Desenvolvendo, né, a habilidade de compressões aí de alta qualidade. No segundo momento, foi feita a prática deliberada de ciclo rápido. Essa prática já houve uma divisão de pequenos grupos, então cada uma das professoras acabou aí acompanhando um grupo de alunos, também de forma síncrona. Foram criados 3 cenários, esses cenários tinham complexidades diferentes, então começou no nível mais baixo de complexidade e foi até o nível onde teria que estar fazendo aí a desfibrilação. Foi feito, né, o feedback imediato e a discussão no finalzinho de toda a prática. Esse atendimento ele foi realizado aí pelos estudantes. Alguns estudantes tiveram aí a participação do familiar na hora de pedir para chamar ajuda, ou se não tinha o familiar, acabou fazendo aí através do celular, né, da simulação. E também foi feita toda uma discussão aí no final. Foi dada também a oportunidade para esse aluno fazer o treinamento por habilidades aí na forma individual, na sua casa, né, de forma assíncrona. Então, esse estudante, ele teve aí a oportunidade de criar 2 vídeos. Então, o primeiro vídeo, ele fazia aí o atendimento, conforme aí foi preconizado, seguindo aí todas as etapas. Ele, depois que finalizava, ele avaliava esse vídeo que ele fez, seguindo aí um checklist. E a partir dessa avaliação, ele ia elaborar, né, um plano de como era que ele ia fazer um segundo vídeo, onde ele conseguisse contemplar aquelas práticas que não tinham sido contempladas no primeiro vídeo. Então, o grande objetivo era estar melhorando o desenvolvimento dessa habilidade no processo como um todo, desde o abordar esse cliente, essa vítima inconsciente, até aí a desfibrilação. Esses vídeos, né, eles foram aí realizados por uma parte aí dos estudantes e foram encaminhados aí para as professoras, aqueles que acabaram fazendo. E aí teve só uma professora que acabou fazendo a avaliação desses vídeos, que foi a professora vinculada aí à Unifesp. Então, para não ter aquele caráter que, de repente, isso poderia ter uma nota, que poderia estar tendo aí uma contribuição negativa e não positiva, então a gente deixou bem claro que quem faria aí essa avaliação seria uma professora que não estava vinculado aí o grupo de professores da FMJ. O
terceiro momento foi a avaliação. Então, a avaliação, né, se deu tanto da aula teórica, quanto das discussões, da dramatização, do treinamento por habilidades, da prática deliberada de ciclo rápido, tanto do treinamento por habilidades. Então, elas foi feito tanto na disciplina de fundamentos, quanto na disciplina aí de bioética. Quando a gente pensou, nós levamos em consideração se era uma atividade teórica apenas, ou se essa atividade envolvia aí questões de discussão ou de treinamento aí de habilidades. Então, de acordo com isso, a gente definiu aí instrumentos, nós realizamos, né, elaboramos instrumentos de medidas, tanto do conhecimento cognitivo, o técnico-científico e o ético-legal. Então, esses instrumentos foram construídos aí, né, através dos questionários disponibilizados, né, os forms, foram realizados também os checklists e encaminhados aí os estudantes, de tal forma que foi possível estar realizando tanto atividades aí síncronas quanto assíncronas. O feedback, né, foi dado tanto de forma imediata como posterior. Então, o aluno teve também a oportunidade de fazer a sua autoavaliação com o professor ou ele mesmo. Então, se o aluno, né, não se sentiu à vontade para estar encaminhando aí o vídeo que ele fez com as imagens gravadas, ele pode estar fazendo a sua autoavaliação sem ter nenhum prejuízo, porque todas essas atividades, elas foram realizadas sem ter uma questão de nota envolvida, porque o grande objetivo é que tivesse aí a participação desse estudante e ele não tivesse preocupado aí, né, com relação a essa questão da nota. Nós sabemos que um dos grandes desafios que se teve nesse processo de ensino-aprendizagem foi essa questão da avaliação, né? Uma vez que estava em casa, muitas vezes esse estudante acabava compartilhando essa informação com o outro, então nós achamos que não seria, talvez, aí aquele resultado feito valendo nota nesse momento, não seria fidedigno, né, das atividades que estavam sendo realizadas. Então, por conta disso, nós optamos por não estar integrando nota às atividades. Então, a gente, com tudo isso, esperava que fosse contemplado, né, todos os objetivos de aprendizagem, seguindo tanto na parte cognitiva, psicomotora e atitudinal. Então, ao longo aí de todo esse processo que foi realizado, nós consideramos que acabou sendo positivo, né, que houve um aprendizado cognitivo, mesmo com todas as dificuldades, através aí dos simuladores que foram construídos pelos próprios estudantes, né, em família e pelos professores, foi possível desenvolver aí o psicomotor, né, e também houve toda uma reflexão, né, ética relacionada a essa condição, né, dessa pessoa que está aí, né, rebaixada, acaba sendo identificada que está numa parada cardiorrespiratória. Essa parada é uma parada fora de um ambiente, de uma instituição de saúde, e esse estudante vai estar aí realizando esse procedimento. Então, a gente considera, né, que com todas essas atividades foi possível aí o estudante estar chegando ao final e contemplando os objetivos aí de aprendizagem. Então, com isso, né, a gente fechou aí todo esse ciclo voltado na temática específica, né, do atendimento, do suporte básico de vida a uma pessoa em parada cardiorrespiratória por um estudante de medicina do primeiro ano, mesmo estando nesse período de pandemia, conseguiu aí estar desenvolvendo aquilo que se preconiza pela American Heart Association.
Então, agradeço aí a todos, estou aí à disposição para a gente compartilhar aí algo mais. Muito obrigada. Bem, Flávia. Ótimo, consegui. Acho que conseguiu aí atingir o tempo, né, Cacau? Sim, ótimo. Eu não estava olhando, eu sou bem... Isso. Então, assim, eu parabenizo você, acho que a sua apresentação foi muito didática e considero que isso é importante para que todos tenham uma ideia, né, de como que a gente pode fazer, mesmo que seja à distância, alguma atividade, né? E que o suporte básico de vida ele é importante. É importante que a gente ensine tanto para os profissionais de saúde quanto os leigos. A participação de estudantes universitários é muito bom, principalmente para que eles sirvam como agentes multiplicadores do conhecimento. Então, sua apresentação foi muito didática, parabéns. Eu gostei daquela questão do vídeo, né, de suporte, muito interessante. Né? Mas esse foi que a gente teve mais dificuldade, viu, Cacau? É mesmo? Foi. A adesão foi extremamente baixa. Na aula teórica, nas discussões, eles acabaram participando bem. No treinamento de habilidades, houve 100% daquele que foi feito em grupo, né? 100% dos alunos acabaram aí participando, né? Na prática deliberada de ciclo rápido também houve uma participação de 100% dos alunos. Foi um momento onde teve uma troca muito grande, né? Então a gente identificou mesmo, então errava, aí refazia, aí a próxima vez quando ele fazia já tinha melhorado, a tal ponto que o último colega que foi realizar, né, já fazia aquele ciclo que você falava, nossa, ele conseguiu compreender através aí do erro e aprimorou aí, né, a atividade de tal forma que o último conseguiu fazer todas as etapas, né, de uma forma contínua, hierarquizada e que contemplou os conteúdos. Mas, especificamente, a parte do vídeo, a gente acabou tendo um retorno baixo diante do que a gente esperava. Então, nós não sabemos, né, se foi por conta que o aluno ficou envergonhado de estar fazendo vídeo, de estar encaminhando, se ele achou que, de repente, aquele vídeo poderia estar sendo, né, vinculado. A gente deixou bem claro que não, que era específico para a disciplina. Colocamos que não seriam as professoras da disciplina que iriam avaliar, para não criar aquele constrangimento, achar, depois isso daí vai ser considerado lá e vai entrar na minha nota final, né? Mas não sabemos o que foi realmente, o que foi que aconteceu, que a adesão foi baixa. Mas os que fizeram, eles colocaram que foi extremamente produtivo. Quando eles visualizaram, né, o primeiro vídeo, seguiram lá o checklist e perceberam que tinham pulado algumas etapas. De tal forma que teve uma aluna que disse que acabou fazendo o vídeo lá 4 vezes, até que ela considerasse que ela atingiu, né, a habilidade necessária para fazer o atendimento. Então, foi uma das coisas que a gente percebeu, né, que para fazer o segundo vídeo, eles acabaram fazendo, refazendo, repetindo, de tal forma que atingisse aí a competência que eles consideraram que era necessária para fazer o atendimento. Mas essa é a vantagem da simulação, né? A gente repetir quantas vezes for necessário, e nós temos que lembrar que cada um tem uma possibilidade diferente de aprender em determinados formatos. Então, quanto mais repete, melhor, né? Aqui, ó, tem vários parabéns, Roseli, Simone, Ana Cristina, Gláucia, Simone, Simon. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta ou compartilhar experiências semelhantes. Aproveito para dizer que já está o QR Code para vocês avaliarem o SIG, né, de hoje, e também para receber certificado de participação, já está aí para que todos tenham o acesso. Ok?
Alguém quer fazer algum comentário? O Simon está aí na reunião. Eu sei que o Simon tem muita experiência com ensino, suporte básico de vida, quer fazer algum comentário. O Pablo, está estreando hoje o SIG. Quem quer comentar? Está sem som, Walter Lee. Está sem som. Vê se... Agora sim. Não, agora fechou o som de novo. Eu não sei o que... Vamos ver. Vamos ver. Agora está indo. Bom, parabéns. Achei muito interessante o trabalho que você montou, que vocês montaram. Eu acho que, assim, realmente... Cortou, né? Cortou o som, Walter Lee. Eu não sei se desconectou. Acho que desconectou. Porque ela congelou, deve ter sido a... né? Saiu. Vamos ver se vai entrar de novo, né? Porque da última vez, lembra que o meu também congelou e acabei saindo, Cacau? Isso é uma questão de conexão mesmo, né, Flávia? Alguém quer fazer algum comentário? Fred, você poderia compartilhar de novo a tela? Porque muitas pessoas ainda não conseguiram copiar a senha para avaliar a atividade hoje. Aí, obrigada. Então, a senha, gente, está aí, né? Para quem quiser compartilhar. Ótimo. Bem, Simon, quer fazer algum comentário das experiências que você tem, que são muitas? Pablo? Simone apareceu na tela. Pode falar. Tudo bem? Tudo muito bem. Feliz com o retorno do SIG de Simulação. Parabéns pela condução, Maria do Carmo. Parabéns, Flávia, pela belíssima explanação. Eu sou uma apaixonada, sou instrutora e coordenadora da American Heart Association. Ver atitudes assim realmente me emociona, porque a gente tem esse grande desafio de treinar o maior número de pessoas, e quando você envolve a família, isso extrapola aí toda a questão do ensino, né? Ensino, extensão, pesquisa, que dá para fazer uma belíssima pesquisa com esse trabalho. A gente também tem aí a questão de treinar pessoas com o projeto Mãos que Salvam Vidas. A gente faz esses manequins. E eu tenho uma curiosidade, o desfibrilador eu não consegui ver aqui assim com tanta perfeição da imagem que eu estou vendo aqui. Como que eles fizeram o desfibrilador? O que você conseguiu ter desse retorno do desfibrilador? O manequim a gente já faz com a garrafa PET também, e é muito bacana. E mais uma vez parabenizar, que eu fico muito feliz de ter assim momentos como esse, ainda mais compartilhado. É uma pena que hoje a gente não tem muita gente, porque isso tinha que engrenar mais pessoas aí no engajamento para a gente mitigar o número de pessoas que morrem, né? Porque é uma parada a cada 1 minuto sem compressão, são 10% de chance de vida. O tempo médio do SAMU extrapola os 10 minutos em grande parte do país. Então, quem vai fazer a diferença é quem está treinado ali do lado mesmo, né? Eu vou pegar o meu desfibrilador para mostrar aí o que eu fiz. Que ótimo! Simulação é isso, ao vivo, tem, mostra. Então, eu acabei fazendo a orientação e falei para eles que eles poderiam usar os recursos que eles tivessem em casa, né? Então, eu acabei usando essas bandejinhas, ó. Essas bandejinhas, né? Então, eu coloquei a bandejinha embaixo, imprimi o simulador, acabei furando aqui, né? Fazendo um furinho nessa... Peraí.
um furinho aqui nessa parte, aí imprimi aí as pás, coloquei, coloquei aí uma lã que tinha e acabei Muito legal. bem fazendo, cadê? A parte para ele conectar, né? A parte para ele conectar. Aqui, ó. Né? A gente fez um furinho, muito show! Parabéns, Flávia! Então, cada um acabou fazendo o seu, né? Nós deixamos bem à vontade para eles usarem a criatividade e para eles usarem o recurso que tinham em casa. Então, eles fizeram e com isso deu para estar usando tanto o bonequinho, o torso, né? Que acaba já tendo o vídeo, tudo, que facilita na hora de fazer, quanto aí o simulador. Então, a gente foi criando o cenário. Legal. Cada um fez o que tinha em casa, então eles já deixaram preparados, já afastaram aí os móveis. A gente criou cenários bem simples, tentando não associar, de repente, vó, pai nem mãe, para não criar nenhum desconforto, né? Então, a gente colocou o vizinho, né? Um cenário foi o vizinho, que o vizinho bateu na porta e chamou para ele fazer o atendimento, né? Porque a gente falou, de repente vai que acontece alguma coisa, tá em casa com a avó, né? Então a gente colocou o vizinho, então o vizinho chegou correndo, pediu ajuda, então esse foi um dos cenários que a gente acabou aí abordando. O outro cenário foi uma colaboradora que chegou dizendo que não estava muito bem, e aí quando foi ver, o aluno estava lá fazendo as atividades, e aí ele ouviu uma queda, quando ele viu era a colaboradora, então ele foi lá e assistiu a colaboradora. Então a gente também tomou cuidado quem seria a pessoa, né, que ele estaria fazendo o atendimento. Foi outro cuidado que nós tomamos. Muito legal. E uma grande riqueza também foi a questão de ser interdisciplinar, né, em alguns certos momentos. Eu acho que é muito rico isso para o aluno. E aí me recordo uma vez que a gente também ministrou, que a gente trabalha aí no eixo da medicina e da enfermagem, e aí o paciente ele tinha uma anemia falciforme, evoluiu para uma indicação de concentrado de massa, que fez uma alergia, parou, e depois a gente teve que dar uma notícia do óbito. E aí uma pergunta de um aluno ficou muito assim, gravado, que ele falou, mas eu não sabia que o paciente da hemato parava. Falou, gente, mas como assim? Então, para você ver que às vezes a gente fica, né, dividindo as caixinhas, e quando você faz essa integração, no caso foi medicina de emergência, junto com a hematologia, junto com a questão da psicologia da má notícia do protocolo de Spike, a gente vê a riqueza que a simulação ela propõe a dar para esse aluno, que às vezes a gente fica um pouco limitado no método mais tradicional. Então, parabéns, Flávia, muito feliz em estar aqui nessa sala hoje e aprender um pouquinho com você. Obrigada pela oportunidade. Então, Simone, falando aí com relação a essa parte, né, multidisciplinar, tá a professora Maria José, né, ela entrou hoje no grupo para participar, então foram criados aí os casos. Maria José, acho que você podia abrir aí o microfone, né, e falar rapidinho aí uns 2 minutinhos como é que foi a experiência dela também, né? Interessante. Uma vez que não é a profissional da área da saúde, porque a gente está muito acostumado com o profissional da área da saúde, né? E aí nós construímos os casos, eu, ela, o Douglas, né? Levando em consideração aí a questão que ele está no primeiro ano o enfoque acaba sendo a atenção primária, né? Então, colocou ele dentro da unidade básica de saúde, mas na hora que ele já tinha saído, e ele estava na porta da unidade de saúde, foi onde ocorreu a parada. E aí, alguns alunos foram assistir o paciente e os outros ficaram na passivo, sem assistir. Então, a partir disso daí, criou toda uma discussão, né? Então, Maria José, se conseguir abrir aí o microfone, acho que pode estar falando um pouquinho, porque ela fez toda a avaliação, né, com relação ao retorno que os alunos deram, mediante aí a essa situação. Então, não sei se vai conseguir abrir. Mas foi, assim, extremamente positivo. A gente pretendia, né, estar fazendo aí uma pesquisa, mas como teve uma adesão baixa dessa questão aí do vídeo, então não deu para a gente pegar essa parte aí da intervenção,
Mas agora pode repetir, né? Mas aí agora a gente já voltou, né, para a instituição, então está fazendo tudo aí já na própria instituição. A grande mas só com esses dados aí já dá para fazer um belo trabalho. De repente a gente faz as parcerias, né, Simone, Maria do Carmo, né, os próximos colegas aí, né? Podemos sim. De repente a gente faz uma parceria entre as instituições para a gente estar fazendo alguma coisa do tipo. Mas a Maria José está sem microfone, ela falou. Está sem microfone. Ela está relatando aqui que a atividade foi muito proveitosa, mobilizou bastante os alunos e mesmo à distância tivemos muitas discussão e dúvidas. Então, muito bom, viu? Parabéns, uma iniciativa interessantíssima. Outra estratégia que às vezes eu uso também, né? A garrafa PET é interessante, mas outra é boneca, né? Então, você pode pedir, quem tem filho, para usar uma bonequinha de lactente, tem pessoas que têm uma boneca maior, né? Então, é uma outra dica que fica aí para quem quiser fazer essa atividade. Obrigada. Mas a ideia do desfibrilador automático externo ficou muito interessante. Contando toda essa experiência, o número amostral ele não importa muito. Eu acho que você pode fazer um relato da sua experiência e colocar como os dados os resultados, né? E aí você conclui que essa ação ela pode ser estendida, que é importante compartilhar com todos o ensino do suporte básico de vida. Acho que é muito legal, dá um relato interessante. Eu estimulo você a escrever, tá? Obrigada. Qualquer coisa, você me liga ou me manda um e-mail e a gente conversa. Perfeito, combinado. A gente acabou fazendo um relato, né, do que a gente realizou. A gente encaminhou, vamos ver o que vão achar, né? Se vai ser aprovado ou não. Vocês já fizeram, né? Ótimo. Fizemos aí um relato da experiência, né? Mas aí fica essa questão do segundo momento, né? Da gente aí unir forças, né? Quem sabe? Isso mesmo. Bem, eu acho que aqui, ó, já são 12h57. Então, gente, é muito importante que vocês via o QR Code, vocês registrem a presença, avaliem a atividade. Não tivemos muitos participantes hoje, mas é isso mesmo. Poucas pessoas ficam online, o restante vai participar depois, assistindo as gravações, tá? Flávia, passo a palavra para você para encerrar e falo que o nosso próximo SIG já está programado, tá, gente? Não percam, na primeira semana de abril, dia 5, terça-feira, às 12 horas. Então, agradeço aí a oportunidade, as dicas dos colegas. Simone, obrigada aí por compartilhar, né? Cacau também, Maria José e os demais colegas que participaram aí do chat. Espero ter contribuído e agregar um pouquinho. Muito obrigada. Eu que agradeço, Flávia. Obrigada a todos os participantes. Pablo está estreando hoje, a Maria José também, não é? Maria José está estreando hoje no SIG, né? Então, sejam... E a Maria Helena, que são as duas... Maria Helena. Então, sejam bem-vindas e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, viu? boa tarde. Obrigada, Flávia. Aprendi muito. Tchau, Simone. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Maria do Carmo. Espero que a Flávia esteja presente no próximo. Obrigada à equipe técnica do SETS que nos apoiou e até o dia 5 de abril. Tá joia, obrigada, até 5 de abril. Tchau, Fred. Tchau, Fred. Tchau.